Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês, apresentar para vocês, falar um pouco melhor com vocês sobre um fundo de investimento imobiliário que vocês já devem ter visto, né, no título aí, que é o HGLG11. Ok? Eu tenho o hábito aqui no meu canal do YouTube e nas plataformas de podcast de fazer uma análise sobre o relatório gerencial. Mas eu acho que seria interessante também a gente conversar sobre os fundos de investimento imobiliário, o que eles são efetivamente. Porque no relatório gerencial eu falo mais propriamente sobre a receita do fundo e a estratégia do fundo, ok? Nesse podcast, né, na verdade esse vídeo vai estar em forma de vídeo e também podcast, eu vou falar sobre o fundo, o que é o fundo, o que ele faz especificamente, ok? Antes da gente ir para o vídeo, para o nosso podcast, o recado de sempre, né? Lembre de seguir a gente nas redes sociais. Nós estamos presentes no Instagram, no YouTube e nas plataformas de podcast, beleza? E aí, como você pode nos ajudar? Esse é um conteúdo gratuito e eu procuro trazer um conteúdo de qualidade para você retribuir. Como é que você pode me ajudar? Me seguindo nas redes sociais, curtindo esse vídeo e compartilhando com quem tem interesse sobre esse conteúdo, ok? Nossas redes sociais, Investir do Bem, hashtag IBSA3, ok? Então, sem mais demora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o tal do HGLG11, ok? O HGLG11 ele é um fundo de investimento imobiliário com exposição à área de logística, ok? E aí, antes de falar sobre a área de logística que o HGLG11 tem exposição, eu quero lembrar a vocês que fundos de investimento imobiliário, eles não são renda fixa, eles são renda variável. Guarde isso na cabeça de vocês, ok? Vez ou outra nós vimos na internet esses absurdos que às vezes acontecem, que as pessoas pegam todo o dinheiro que tem, colocam em um fundo de investimento imobiliário, o preço dos fundos de investimento imobiliário começam a cair, as pessoas se desesperam e aí eles vendem, porque eles acham que fundo de investimento imobiliário é renda fixa. Não é, é renda variável, ok? Então basta que você olhe na cotação, né, se você olhar no preço das cotas, nos últimos meses, né, início da pandemia, que você vai ver que os fundos imobiliários eles derreteram e alguns fundos de investimento imobiliário, inclusive, eles até diminuíram os seus proventos, né, que é o caso de fundos de investimento imobiliário com exposição a shopping centers. Beleza? Então, falando um pouquinho sobre o HGLG11. Perdão, qual que é a estratégia do HGLG11? Ele tem exposição à área de logística. Tá, Gleice, o que é a área de logística propriamente? Então, tentando ser o mais didático possível. Os fundos de investimento imobiliário, até tem um vídeo no canal do YouTube em que eu explico todo o beabá inicial que o investidor iniciante precisa saber para entender sobre fundos de investimento imobiliário. Então, se você quer ver esse vídeo, vai lá no nosso canal do YouTube, dê uma pesquisadinha lá, que a gente tem uma playlist só de fundos imobiliários e lá você vai encontrar esse vídeo. E aí ele vai te ajudar. Então, se você já entende um pouco sobre fundos de investimento imobiliário, você vai entender o HGLG11 com facilidade. Então, o HGLG11, como a gente vai ver, ele é um fundo bastante antigo na Bolsa e, portanto, um fundo bastante consolidado. E aí, o que nós temos? Ele compra, né, grandes galpões logísticos e o que ele faz? Ele aluga para inquilinos que têm exposição a varejo e têm exposição a outros setores. E aí o que acontece? Mas por que é que as empresas precisam de galpões logísticos? Imaginemos, por exemplo, a Magalu, que é um caso bastante conhecido na Bolsa, uma empresa listada na Bolsa. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda, ok? Então, a Magazine Luiza ela precisa de um espaço físico para guardar os produtos que ela vende para os seus clientes. E aí ela precisa de um galpão logístico. Mas a Magazine Luiza ela não vai comprar um galpão logístico e ela mesma vai administrar. Por que ela não vai fazer isso? Porque a estrutura de custos do Magazine Luiza, para eles é mais interessante eles alugarem um galpão logístico de alguém que é proprietário desse galpão do que eles colocarem isso no passivo deles, ok? Então, aí entra o HGLG11. Ele aluga, né, ele compra esses galpões logísticos e ele aluga para os seus clientes, seja na modalidade típica ou na modalidade atípica, né, que basicamente são contratos típicos, são contratos de curto prazo e contratos atípicos são contratos de longo prazo em que o inquilino tem que ficar até o final do contrato no imóvel e o valor do aluguel é acordado no início do contrato e esse valor ele só é reajustado, ok?
Então já entendemos o que é o HGLG11, né? Então eu estou gravando esse vídeo no dia 29 de outubro de 2020. O preço da cotação, né? O valor de cada cota do HGLG11, R$ 166. A liquidez diária, né? A gente percebe que existe uma ótima negociação, né? Aqui, para efeito de curiosidade, eu estou utilizando o site Funds Explorer. Eu não estou ganhando nada para utilizar o site Funds Explorer, mas é um ótimo site. Mas você tem aí Clube FII, você tem FIIs e outros bons sites aí para você acompanhar, tudo bem? Então aqui nós temos 62 mil negociações diárias, né? Então é um fundo que tem uma negociação muito grande na bolsa, então ninguém tem... O problema de liquidez não acontece com esse fundo. O último rendimento anunciado foi de 60 centavos por cota, ok? O dividend yield, né, dos últimos 12 meses, ele foi de 0,35%. E aí você deve estar se perguntando, tá, eu estou começando agora e aí todo mundo fala do tal do dividend yield. O que é o tal do dividend yield? O dividend yield, você vai pegar o provento que você recebeu e você vai dividir, né, pela uma cotação média da negociação das cotas desse fundo nos últimos 12 meses, ok? E aí isso vai dar para você essa distribuição. O que significa propriamente esse negócio aqui, Gleison? Eu quero saber o quanto os proventos representam em porcentagem sobre o valor da cota, ou seja, sobre o valor da cotação do HGLG11, ok? Então a gente tem uma medida de retorno, né? Quanto é que o fundo está retornando para mim, ok? E aí o patrimônio líquido do fundo, né, um fundo bastante grande, ele tem 2,6 bi de patrimônio líquido, né, ou seja, o seu patrimônio que ele tem, né, nos galpões logísticos que ele compra, ele tem 2,6 bi. É claro que aqui não entra todos os galpões, porque ele também tem uma estratégia de comprar cotas de outros FIIs, ok? Mas o grosso da situação é isso. Galpões logísticos, beleza? O valor patrimonial da cota atualmente é R$ 140,55. E aí, se vocês perceberem aqui, existe uma diferença entre o valor patrimonial da cota e quanto efetivamente o mercado está negociando cada cota do fundo. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas qual que é a diferença entre o que o mercado está negociando, que é R$ 166,70, como vocês podem ver aqui em cima, e o valor patrimonial da cota? E é bastante simples. O que é o valor patrimonial da cota? Ele é o resultado do patrimônio líquido, né, que é de 2,6 bi, dividido pela quantidade de cotas. E aí o que essa divisão representa para mim? Ela representa quanto efetivamente vale cada cota. Se o HGLG11 fosse fechar hoje, ele não vai existir mais esse fundo, e ele tivesse que devolver o dinheiro para os seus cotistas, o que ele faria? É claro que o que ele faria que seria entre aspas, tá? Ele venderia todo o seu patrimônio, 2,6 bi, dividiria para a quantidade de cotas que ele possui atualmente, e aí cada cotista receberia R$ 140,55. E R$ 166 é quanto o mercado acredita que vale cada cota do HGLG11. Então tem uma expectativa depositada nesse fundo, ok? A rentabilidade no mês, como aparece aqui para vocês, foi menos 6,27%, ok? Vejamos aqui o que nós temos, e aí o PVP do fundo, ele é de 1,019. O que significa isso, Gleison? Que depois do número 1 que aparece aqui é porcentagem, ok? Então o que significa? O mercado está negociando 19%, existe um ágio, né? Ou seja, a gente está pagando 19% a mais do que efetivamente vale cada cota do fundo. Ok? Se você jogar na calculadora aqui a diferença percentual de 140 para 166 reais, o que vai aparecer é exatamente isso daqui, uma diferença percentual de 19%. Ok? Ah, Gleison, e se aparecesse aqui 0,89%? Significaria que você estaria comprando com um deságio a cota desse fundo. Ok? Então, quando você tem o valor exato 1, significa que o valor da cota patrimonial ele é igual ao valor que está sendo negociado a cota no mercado. Se você tem um número abaixo de 1, você está comprando a cota com deságio e o valor da cota patrimonial ele é maior do que o mercado está negociando essa cota. E aí, no caso contrário, é o que nós temos aqui em tela, quando o PVP é maior do que 1, o valor da cota patrimonial ele é menor do que o mercado está pagando pela cota. Beleza? Então já temos isso daí. Então já sabemos, né, que o fundo ele tem uma exposição à logística,
Aqui nós temos uma cotação dos últimos 30 dias. Isso daqui não interessa muito pra gente, né? Porque se a gente vai comprar as cotas do fundo, a nossa intenção é ficar pro longo prazo com as cotas desse fundo. Ok, então o início da atividade desse fundo, quando foi que o HGLG11 fez o seu IPO? E aí a gente tem, né? Foi em 2010. E aí nós temos aqui os dados do fundo, né? Todo fundo precisa de um CNPJ, ele precisa de um público-alvo, o HGLG11 ele é para os investidores em geral, né? Eu posso comprar, você pode comprar, então ele não é restrito. Ok? Alguns fundos da bolsa eles são restritos, apenas investidores qualificados podem comprar cotas desse fundo. O HGLG11 ele é aberto para todo mundo. E aí nós temos patrimônio inicial, que isso já mudou, né? A gente já viu que o fundo atualmente já tem 2,6 bi, o valor inicial da cota, que isso já não tem mais. O tipo de gestão é importante a gente olhar, né? Se a gestão é ativa ou passiva. E por que é importante, Gleice? Qual que é a diferença entre gestão ativa e gestão passiva? Gestão ativa é a gestão, a maioria dos fundos, né, que nós temos na bolsa são de gestão ativa, por quê? A gestão ativa é onde nós temos um time de gestão, um time de pessoas que trabalham ativamente para que aquele fundo traga o maior retorno possível para o acionista. E se fosse o caso contrário, Gleison, eu fosse comprar o HGLG11 e ele fosse de gestão passiva? Qual que é a diferença? Gestão passiva, o que nós teríamos? Nós teríamos um fundo que ele acompanharia um benchmark, então ele não teria uma equipe de gestão que trabalharia todo santo dia no fundo, né, trabalhando no fundo para trazer um maior retorno para o acionista. Ele teria um benchmark ali para ele seguir, de repente, sei lá, eu quero seguir o índice dos fundos imobiliários. Então a gestão passiva, geralmente ela segue sempre um benchmark, ok? Então o segmento é de logística, o prazo de duração do fundo é indeterminado, então ele não tem prazo para acabar, né? Alguns fundos da bolsa, eles têm data de início e data de término, né? Terminou o fundo, se eles não votarem para que o fundo continue, ele simplesmente é encerrado pelo seu próprio estatuto ali, né? Que foi criado, e é retornado o dinheiro para o acionista. A taxa de administração, depois nós temos que ver isso, aqui está 0,6% ao ano, mas talvez esse valor tenha mudado, né? Como eu tenho um monte de fundos imobiliários, então a gente tem que acompanhar isso com folga. Aqui o pessoal do próprio Funds Explorer, né, o Jacinto lá do Funds Explorer, ele tem um vídeo que ele fala sobre 5 fatos sobre o HGLG11. Se vocês tiverem interesse, vão lá, eu aconselho. O Jacinto é um cara muito competente e tenho certeza que ele vai ajudar bastante vocês. Aqui nós temos os dividendos do HGLG11, né? E aí a gente vai ter, aqui ele vai trazer para a gente desde o IPO, né? Desde que o HGLG11 veio ao mercado, né? Que foi lá em 2010. Então o retorno por cota que nós temos aqui, né? Nos últimos 3 meses, quanto que nós tivemos de retorno nos últimos 6 meses. Então, nos últimos 3 meses a gente teve um retorno de R$ 2,16 por cota, né? Aqui é proventos, não tem relação com a valorização ou desvalorização da cota, que isso pode ter mudado. Nos últimos 6 meses, R$ 4,50 por cota. Então, exemplo, se eu tenho uma cota e eu fiquei com essas cotas, nos últimos 3 meses eu recebi R$ 2,16 por essa cota, ok? E aí nos últimos 6 meses, R$ 4,50, nos últimos 12 meses, R$ 9,18, e desde o IPO, desde 2010, cada cota retornou R$ 102, ok? Ou seja, um valor bastante expressivo. E aí nós temos aqui, né, aqui embaixo nós temos em percentual, né, em relação e aí nós temos, né, o último provento anunciado pelo HGLG11 que já foi distribuído, né, relativo a setembro, que eu estou gravando em outubro de 2020, foi de 60 centavos. E aí nós temos em percentual, né, em relação ao valor da cota atual. E aí o próprio site já faz essa continha, né? Em relação ao valor da cota do provento distribuído no último mês, nós temos 0,36%, né, que já foi anunciado lá em cima. Nos últimos 3 meses, 1,3%. E aí a gente vai caminhando, e aí desde o IPO, né, se a gente levar em conta desde o IPO, teve uma valorização, né, de 61%. Né? Na verdade, não é uma valorização, né, que a gente está pegando os proventos que foram distribuídos em relação ao valor da cota atual. Beleza? Aqui o que nós temos? Aqui nós temos uma tabela que mostra desde 2010 os rendimentos distribuídos pelo HGLG11. E aqui tem um diferencial muito grande do HGLG11 para outros fundos. É claro que existem outros fundos de logística, XPLG11, VILG11, outros bons fundos, mas aqui eu creio que tem um diferencial do HGLG11. Por quê?
O HGLG11, ele, sem sombra de dúvidas, eu posso estar errado aqui, e se eu estiver errado, alguém pode ir lá nos comentários colocar, mas ele é o fundo de logística mais antigo da Bolsa, ele é gerido pelo time da Red em Grifo, né? Então nós temos o HG, que representa Red em Grifo, e LG seria logística, né? Então geralmente os fundos, como eu falei no vídeo que eu já tinha mencionado aqui, que eu falo sobre fundos imobiliários, o que o investidor iniciante precisa saber, eu explico geralmente isso, né? Os fundos têm esse negócio, né? O fundo é com o ticker, que é o código que a gente usa para negociar HGLG11, ele é composto por 4 letras e 2 números, né? Então, fundos imobiliários têm fundo final 11 e 4 letras no início. Então, as 4 letras, geralmente as 2 primeiras representam o time de gestão e as 2 últimas letras representam qual setor que o fundo ele atua. Então, HGLG, HG Red em Grifo, LG Logística, beleza? E 11 que é o código para os fundos imobiliários. Então, voltando aqui para os dividendos, né? Dividendos ou proventos, né? A gente fala proventos, mas pode ser dividendos também, né? A gente percebe que o fundo, ele se manteve muito próximo de 80 centavos por cota. E aí nós temos, né, alguns meses que são atípicos, que a gente percebe um spike grande aqui, mas isso naturalmente pode ser, de repente, a venda de algum ativo, e aí o HGLG11 pode ter retornado isso para acionista. Então, a gente ignora, né, esses spikes maiores aqui, e a gente vai perceber que ele tem mantido com a constância, isso é muito bom para nós cotistas, 80 centavos ou algo próximo disso. Chegamos aqui em 2018, nós temos uma diminuição, e aqui é importante a gente lembrar que o HGLG11, ele, desde que ele veio ao mercado, ele já teve, né, novas emissões de cota, então o cotista ele pode ir sendo diluído nessas emissões. Então aqui é importante a gente lembrar isso, ok? Então a gente percebe que aqui, em junho de 2018, muito provavelmente teve uma nova, aqui nesse processo todo aí nós teríamos que ver, mas o HGLG11 muito provavelmente ele já fez várias emissões, depois a gente dá uma olhada para ver certinho, mas aqui muito provavelmente ele deve ter feito, né, uma nova emissão de cotas, e aí o cotista ficou diluído e naturalmente as cotas também, como elas aumentaram, diminui, né, os proventos por cota. Mas aí, de qualquer forma, o HGLG11 tem conseguido manter também esses 70 centavos, ele saiu de 80 centavos, ele veio para 75 centavos, se manteve por aí de 2018 até agosto de 2020, aí chegou setembro, ele caiu para 60 centavos. Então teve uma pequena mudança, a gente tem que olhar no relatório para entender um pouco disso. Aqui nós temos o Dividend Yield, né? E aí o Dividend Yield a gente percebe que ele vem caindo, e aqui a gente tem que levar em conta também do Dividend Yield que ele vem caindo, muito provavelmente porque o fundo ele pode ter, e aí a gente teria que estudar o HGLG desde o início, mas a concepção que eu tenho do HGLG11 é que ele é um fundo bastante consolidado e que, assim, o que nós temos? Geralmente, como nós temos fundos bastante consolidados na Bolsa, geralmente a ideia deles eles mantêm uma estabilidade, de repente um valor abaixo do que os seus pares estão pagando de dividendos, de proventos, mas isso ele mantém esse valor estável. Então isso é muito bom para a gente, porque mesmo em momentos de estresse muito grande, a gente pode perceber aqui que o fundo ele conseguiu atravessar o período da pandemia com uma tranquilidade muito boa, né? Então ele não diminuiu, drasticamente a distribuição do fundo. Então isso é muito bom para a gente. Então a gente percebe que o dividend yield vem caindo, né? E aí o que a gente tem atualmente, né? Pegando aqui agosto, 0,43% do dividend yield, né? Lembrando que o dividend yield é a relação do dividendo, né, que foi distribuído dividido pela cotação média dos 12 últimos meses, beleza? Aqui o próprio Funds Explorer ele faz uma simulação para a gente, né? Se eu pegasse 50 mil reais e aplicasse na poupança, e se eu pegasse 50 mil reais e aplicasse no HGLG11 nos 12 últimos meses. Então, se eu pegasse, de repente, nós estamos em outubro, eu pegasse em outubro do ano passado e aplicasse 50 mil reais na poupança, 50 mil reais no HGLG11, o que eu teria? E aí, né, se eu tivesse aplicado na poupança, eu teria um montante final de 51.683 reais, né, 51.683. E aí eu teria como montante, se eu tivesse investido no HGLG11, eu teria um montante de R$ 61.981 Aqui esse montante final, deixa eu ver aqui se eu não vou falar nenhuma besteira. Isso. O montante final aqui ele considera a valorização da cota do HGLG11 mais os proventos. Então ele junta as duas coisas, né? Porque nos fundos imobiliários nós temos duas formas de ganhar, né, com fundos imobiliários.
O que a gente mais procura? Proventos, que são pagos todos os meses, e a valorização da cota. Então a gente percebe que tem uma diferença brutal aqui do HGLG11 para a poupança. E aqui nós temos, né, rendimentos isentos no fundo do HGLG11. O que eu teria recebido nos 12 últimos meses investindo 50 mil no HGLG11? Eu teria valorização da cota, ok? Que a gente vai ver aqui. E eu teria recebido R$ 2.567, ok? Lembrando, né, aqui nós temos aqui em cima, é bom a gente ressaltar que os proventos que nós recebemos dos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda, ok? Diferentemente de juros sobre capital próprio, das ações, os proventos que a gente recebe todo mês dos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda, beleza? E aqui embaixo nós temos valorização patrimonial do HGLG11, então esse valor de R$ 61 mil, ele é composto de que forma, Gleison? Nós temos R$ 2.567 que foram os proventos distribuídos nos 12 últimos meses, e nós temos que de 50 mil até 59 mil reais, 403 reais foi de valorização da cota, ou seja, o quanto se valorizou cada cota do HGLG11. E aí, se nós fizéssemos uma diferença entre rendimento da poupança contra o HGLG11, nós teríamos tido um rendimento de 611%. Então isso é muito importante que a gente entenda que fundos imobiliários, eles são renda variável, eles trazem para a gente uma espécie de estabilidade, se a gente sabe o que a gente está fazendo, no que a gente está investindo, se o fundo de investimento imobiliário que a gente está comprando é aderente à tese que a gente tem, e a gente percebe que eles conseguem bater com muita facilidade investimentos de renda fixa, seja o CDI, seja Selic, seja poupança, ok? E aqui nós temos, né, uma variação patrimonial da cota, né, quanto variou, né, essa cota desde 2016, e aqui a gente tem, né, provavelmente nós temos aqui no meio emissões de cotas, né? Então a gente tem uma valorização patrimonial das cotas ao longo do tempo. Aqui vejamos, deixa eu ver quanto tempo de vídeo nós temos, 22 minutos, pode ficar um pouco mais grandinho, mas vamos tentar ser sucinto aqui. Aqui a gente não vai conseguir apresentar todos os imóveis do fundo, porque a gente teria que abrir o último relatório do fundo, apresentar, porque lá eles mandam para a gente as fotos, né, dos imóveis. Mas aqui o que a gente tem? Aqui nós já temos algumas coisas que são interessantes em fundos de investimento imobiliário, né, para a gente tentar evitar esses grandes erros. A gente percebe aqui o seguinte, aqui nós temos a área bruta alocável do fundo por estado que ele apresenta, e aí ele já apresenta o seguinte para a gente, algo muito bom. Nós temos 4 estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. E aí por que isso é importante, Gleison? Porque quando nós estamos comprando fundos de investimento imobiliário, se eu sou um investidor iniciante, o que eu quero em um fundo de investimento imobiliário? Primeiro, que ele tenha uma previsibilidade de receita, que ele tenha um bom time de gestão. E como é que a gente faz para ter uma boa previsibilidade de receita? Geralmente a gente associa isso a um fundo que ele é estrategicamente montado no seguinte sentido: ele é multi-inquilino, multi-imóvel, e ele também é multi no sentido de região. E aqui a gente percebe que o HGLG11 ele tem exposição a 4 estados diferentes. E o que significa e por que isso é bom? Isso significa que se nós tivermos um problema, de repente, vamos imaginar aqui algo que é muito próximo de nós nesse momento, né, que é o lockdown. Se nós imaginarmos, por exemplo, que Santa Catarina teve um aumento significativo, uma segunda onda de coronavírus, e o pessoal, imaginando um cenário de estresse muito grande, a prefeitura determina que tudo seja fechado novamente. Mas Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais não acontece isso. Então o que acontece nesse cenário? Santa Catarina vai ser afetado, e os galpões logísticos do HGLG11 vão ser afetados em Santa Catarina, mas os outros estados eles não vão ser afetados, eles vão continuar funcionando normalmente. Então é bom que nós tenhamos esse cuidado. A gente tem esse cuidado de, se eu sou um investidor iniciante, eu não vou procurar de repente um fundo imobiliário que ele é muito novo na bolsa. Eu vou procurar um fundo que de repente tenha 5 anos, 7 anos, 8 anos. No caso do HGLG11 aqui, ele já tem 10 anos, né? Então já é um fundo bastante sólido. Então, questão de diversificação geográfica, anota e faz um check, porque isso é importante, esse check aí, beleza? E aí nós temos, né, 14 ativos em 4 estados, então aqui nós já temos algo interessante. Então nós já sabemos que existem 14 ativos em 4 estados. Agora a gente tem que ver a questão de inquilinos, porque o HGLG11 ele poderia ter uma diversificação geográfica, como nós falamos aqui, em 4 estados, mas ele poderia ter 14 ativos, só que esses 14 ativos eles poderiam ser alugados só para um inquilino. Imagina de repente
uma empresa do setor, sei lá, de celulose, em que ela precisa de galpões em estados diferentes. Ela poderia, de repente, alugar exclusivamente esses 14 ativos do HGLG11. Só que, como eu já tenho falado nos podcasts, se você quiser acompanha também os meus podcasts, ou também lá pelo YouTube, o HGLG11 ele também é multi-inquilino, então ele não tem apenas um inquilino. Então a gente vai perceber o seguinte aqui nós temos um novo inquilino que entrou, né, que é na cidade de Betim, e ele colocou aqui apenas Betim. Nós temos, por exemplo, uma companhia chamada Brascabos Rio Claro, que é em Rio Claro, São Paulo, né, e aí nós temos aqui também a ABL, né, aqui embaixo. Isso não importa muito, né, é importante que a gente veja qual a ABL total para a gente entender o tamanho do fundo, né. A ABL, para quem não sabe, é a sigla para área bruta alocável, ou seja, imaginemos uma área de repente com 200 mil metros quadrados e tem ali de repente um galpão logístico construído de repente 120 mil metros quadrados. A ABL ela vai levar em conta tudo que tem ali de espaço. Então a área bruta alocável é a área que efetivamente o HGLG11 pode alugar para o inquilino. A gente tem, por exemplo, Gerdau, Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. E aí a ABL desse galpão logístico, 16.532 metros quadrados. E a Gerdau, inclusive, quem já costuma ouvir os meus podcasts, já sabe, né? Eu moro em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e é bem próximo aqui da minha casa esse galpão logístico da Gerdau. Inclusive, é um galpão que a gente tem acesso para entrar, mas eu nunca entrei naturalmente, mas é um galpão muito bonito, muito cuidado, né? A gente olha e a empresa que está lá é a Gerdau, que é uma empresa listada na bolsa, inclusive bastante conhecida. E aí nós temos um outro imóvel na cidade de Itupeva, e aí a gente vai ter como eu falei aqui para vocês, são 14 ativos. Aqui ele apresentou para a gente 4 ativos, e aí se a gente seguir aqui, a gente vai ver que tem diversos inquilinos. E aí nós temos Lojas Americanas em Minas Gerais, nós temos condomínio SJC, que inclusive saiu o inquilino desse imóvel, nós temos o Master Offices, nós temos Tectal, e aí nós temos Kremer em Blumenau, né, que é a empresa Kremer bastante conhecida, nós temos a empresa Tetra Pak, né, que é uma companhia de embalagem em São Paulo, e nós temos, por exemplo, Volkswagen Vinhedo, né, que é uma empresa, todo mundo conhece a Volkswagen naturalmente, né. Aqui nós temos um outro gráfico bastante importante, né? E aqui eu vou encerrar porque daí o vídeo pode ficar muito grande e a galera geralmente não tem muito tesão para ver vídeo grande, né? Aqui nós temos um gráfico que apresenta para a gente a ocupação histórica desse fundo, né? Qual a ocupação do fundo desde outubro de 2019 em diante. Nós temos vacância física, ocupação financeira e vacância financeira. Então, nós temos aqui algumas coisas para a gente apresentar, né? Porque o investidor iniciante pode ficar com dúvida, porque aparece um monte de coisa aqui, né? Ocupação física e vacância física. Ocupação física é em porcentagem, né? Ou seja, da área bruta alocável total, de tudo que o HGLG11 pode alugar, em percentual quanto está alugado, ou seja, a ocupação física, né? Ou seja, espaço físico que está sendo alugado. A gente percebe que, se vocês olharem aqui, fica muito próximo de 90%. E aí a gente chega aqui em setembro de 2020, a gente percebe que está 91,1% de ocupação física, ou seja, da área total de 100%, 91,1% está alocado. E aí a gente tem aqui vacância física. Vacância física, como o nome já indica para a gente, é a área vaga, ou seja, a quantidade de metros quadrados que o HGLG11 ele não conseguiu ainda alugar para algum inquilino, beleza? Então, aqui o que é importante a gente olhar? Geralmente, não é regra geral, ok? Aqui é importante que a gente conheça a história do fundo, o time de gestão, mas geralmente a gente considera que uma vacância que esteja próximo de 10% até 10% pra gente é uma coisa muito saudável. E por que é saudável isso? Porque, primeiro, não é uma vacância muito alta e também o time do HGLG11 ele tem uma margem de manobra para ele negociar essas áreas. Okay? Então, aqui é importante que a gente tenha uma vacância, é bom que a gente monitore, né, naturalmente. Então, a gente percebe que a partir de junho de 2020, o que a gente tem? A gente tem 10,8 junho de 2020, depois 10,5, 9,2 e a gente chega aqui em setembro 8,9 de vacância física. Então isso é muito bom. Então está num patamar muito saudável, né, de vacância física. E aí nós temos aqui ocupação financeira, ou seja, os inquilinos que estão, né, dentro dos imóveis pagando em porcentagem da área total que eles poderiam receber de dinheiro, quanto
isso representa, né? E a gente percebe que 89,4%. E a vacância financeira, ela é o mesmo racional, só que seria para questão quanto da área total que o fundo tem, que ele não alugou, quanto representa nessas áreas físicas, né, a vacância física, o que não foi alugado, quanto isso representa financeiramente para o fundo, né? Então, vacância financeira naturalmente é uma grana que o HGLG11 não está recebendo. Então, a vacância financeira, ela tem ficado perto de 10,10%. Ok? Então é uma coisa bastante tranquila ainda. O problema é quando começa a aumentar muito e o time de gestão ele não consegue, de certa forma, ele não consegue tornar, né, o time não tem uma espécie de um time para poder conseguir de um jeito muito rápido, né, alugar para os inquilinos. E às vezes é natural que isso acontece mesmo, né, porque o imóvel pode ter sido construído como nós chamamos a modalidade BTS, né, que é Build to Suit, que foi construído sob medida para o inquilino, e o inquilino de repente sai do imóvel, o HGLG11 ele vai ter dificuldade para alugar porque é um imóvel que foi feito sob medida para um inquilino. Então, existem diversas situações, mas é importante que a gente tenha, de certa forma, um range, né? E qual que seria o range? Até 10% de vacância é tranquilo, de repente até 12%, 13% de vacância física é tranquilo, e a gente só precisa mesmo monitorar, né? Geralmente aí é aquele trabalho de paciência de mês a mês, você abre o relatório gerencial, como eu tenho trazido nos podcasts, você olha e vê como é que está performando o fundo, ok? Então eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. Se for relevante, você pode nos ajudar com a ideia do like, isso é muito importante, e compartilhando esse vídeo nas redes sociais com seus colegas, enfim, quem tiver interesse sobre esse vídeo. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, agradeço quem esteve comigo até agora, forte abraço para todo mundo e até mais.